Estou de volta aqui para comentar sobre as eleições municipais, mais especificamente a de São Paulo, para falar de um tema que foi reacendido aí depois das eleições, foi muito comentado durante essa semana, que é como a direita vem crescendo na população mais pobre do país. Não é um tema novo, mas ele reacendeu aí porque, ao que tudo indica, essa informação não está compilada em matéria jornalística, pelo menos não dessa forma, mas ao que tudo indica, Boulos perdeu, o Guilherme Boulos perdeu em todos os bairros pobres de São Paulo, quando compara os votos dele com os votos da direita, né? E aí os votos da direita vai pegar Nunes e Marçal. A direita ganhou em todos os bairros pobres de São Paulo, ao que tudo indica. Se eu tiver errado em relação a algum bairro específico, alguém pode me apontar aí nos comentários, mas é porque eu pelo menos não achei a estatística mostrada dessa forma, né? Mas o fato é que a direita realmente vem crescendo bastante na classe trabalhadora mais pobre, na população mais pobre, enfim, de modo geral. Não apenas em São Paulo, mas no Rio também, isso já foi verificado em todo o país. E vamos falar um pouco sobre isso, focando na parte em que a esquerda tem culpa. Não acho que esse é um fenômeno que seja exclusivamente culpa da esquerda. É um fenômeno muito mais amplo e complexo do que isso, né? Tem a ver com questões ideológicas, questões religiosas, inclusive. Está muito relacionado ao crescimento das igrejas evangélicas e tal, da maneira como crescem as igrejas evangélicas, com pastores que se comportam como coaches e tal, enfim. É bem mais amplo e complexo do que isso, mas nesse vídeo aqui eu vou focar na parte de como a esquerda tem culpa nisso. Gente, sejamos sinceros, para uma pessoa pobre aqui no Brasil, faz muita diferença o governante ser de esquerda ou de direita? Vai mudar muita coisa na vida dessa pessoa? Pare para refletir um pouquinho. Acho que não, né? E por que realmente não faz muita diferença mais hoje em dia? Porque nós temos uma esquerda mofada, uma esquerda que só se atualizou basicamente assim nas pautas identitárias. Se você pega a pauta da esquerda para a economia, é praticamente a mesma dos anos 50. Sem exagero, sem exagero. Não é à toa que quando foi debatido lá em 2017, foi debatida a reforma trabalhista, a esquerda não foi contra simplesmente o texto que foi aprovado. A esquerda ela foi contra haver uma reforma trabalhista. Ela queria que mantivesse as mesmas regras trabalhistas lá da época de Getúlio Vargas. Nós temos uma esquerda mofada no Brasil. E isso faz com que as pautas da esquerda não encontrem mais ressonância na classe trabalhadora, não responde mais às demandas da classe trabalhadora. A esquerda brasileira não tem projeto para a economia, não tem projeto de desenvolvimento. E isso é o que mais interessa à classe trabalhadora. Durante muito tempo a esquerda ela se sustentou pelos programas sociais, pelos benefícios sociais oferecidos, que foram alguns criados e outros ampliados durante o governo Lula. Só que depois do impeachment, né, acabou esse medo de que a direita iria acabar com o Bolsa Família. Pelo contrário, Bolsonaro aumentou o Bolsa Família e aumentou significativamente o valor durante o seu governo. Então uma das muletas da esquerda ela acabou ali. O pobre hoje ele sabe que se a direita entrar no poder ela não vai mais acabar com o Bolsa Família, não tem mais isso. Não sobra mais muita coisa, é muita diferença. Quando você trata de questões mais práticas para a vida do pobre. Vamos pegar as últimas lutas, as últimas brigas da esquerda e vamos ver se tem alguma ressonância na classe trabalhadora. Reforma trabalhista. Aí, na época da discussão, o discurso da esquerda foi: é o fim da CLT, vamos destruir com a classe trabalhadora, fez aquele estardalhaço todo, arrancando a cueca pela cabeça. Aí aprovou a reforma passou, e aí o trabalhador ele verifica o seguinte: olha, eu continuo recebendo meu FGTS, minhas férias, meu texto das férias, meu 13º, os direitos continuam todos lá, porque a reforma trabalhista que foi aprovada em 2017 foi com a finalidade de flexibilizar algumas normas e dar mais segurança jurídica para as empresas, né? Nenhum direito foi tirado dos trabalhadores. E aí passou a reforma, a galera percebeu que
aquela terceira guerra mundial que queriam fazer por causa da reforma trabalhista não fazia muito sentido, né? Reforma da Previdência, outra briga comprada pela galera de esquerda aí, que passa completamente despercebido pela população pobre, porque a reforma que foi aprovada não mudou absolutamente nada para os pobres. Segundo os dados do próprio IPEA. Porque antes da reforma, as pessoas mais pobres, elas não conseguiam se aposentar por tempo de contribuição, só conseguiam se aposentar por idade. Então a reforma mudou verdadeiramente mesmo para a classe média. Para a classe mais pobre não mudou praticamente nada. Então vejam que as pautas, as brigas da esquerda, as pautas da esquerda não encontram ressonância na população pobre do país. São pautas que não vão mudar, são brigas que a esquerda compra que não muda nada na vida do pobre. Em relação às pautas identitárias, qual é a grande problemática relacionada a isso aí? Isso aí é a maior polêmica de todas. A esquerda está sofrendo críticas internas, inclusive, de gente da própria esquerda em relação a isso. Olha só, claro que ninguém vai negar a importância de se discutir questões raciais, de gênero, de orientação sexual, tudo isso é muito importante, ok. Mas quando você não tem projeto de desenvolvimento econômico, quando você não tem projeto de país, quando a economia não cresce, quando você não consegue gerar emprego, o que acontece? Lá na ponta, o seu discurso ele chega muito frágil. Porque a mulher que está sofrendo um relacionamento abusivo, mulher pobre, e ela precisa sair de casa, ela precisa muito sair de casa para se libertar daquela situação ali, ela precisa de um emprego para sair de casa. Então lá na ponta a conversa é outra. Porque lá na ponta o resultado prático é bem diferente. O seu discurso vai chegar de maneira muito diferente lá na ponta. E provavelmente aquilo que você defende a galera não vai nem escutar. Não vai dar a mínima para o que você está falando, porque não resolve o problema prático daquelas pessoas. Inclusive quando se fala de segurança pública, e a esquerda simplesmente não tem projeto para a segurança pública, para resolver os problemas de curto prazo. As máfias estão tomando conta do Rio de Janeiro. Aquilo ali está um caos, está piorando cada vez mais. Qual o projeto da esquerda para resolver? Não tem projeto. Vamos discutir legalização das drogas e tal, certo, amigo, mas isso aqui é para pensar para 30 anos, num congresso conservador que a gente tem, né, na sociedade extremamente conservadora que a gente tem, é para pensar daqui a 30 anos e mesmo assim, não são todas as drogas que você vai conseguir legalizar. Temos que resolver um problema aí para ontem, para resolver Comando Vermelho, resolver o PCC, a expansão dessas gangues aí, dessas máfias aí pelo país. E o que é que a esquerda tem? Nada, a esquerda não tem nada para resolver isso daí. Não tem projeto. Então, é isso que eu falo. A esquerda, as pautas da esquerda, as brigas da esquerda não encontram ressonância na população mais pobre do país. O pobre olha para a esquerda e vai assim, eu vou votar aqui para quê? Vai mudar o que minha vida? Não vai mudar nada. E eu não estou dizendo que a direita tem projeto, não. A direita é pior ainda, também não tem não. É muito pior. Só que aí você cria um vácuo. Se essas pessoas não se sentem representadas nem por políticos de esquerda, nem por políticos de direita, o discurso mais fácil é o que entra. E aí tem a certeza que o pastor coach lá do bairro dele vai estar em vantagem em relação a isso aí. Como resolver então? Olha, para isso a esquerda precisaria dar um F5, né? Se modernizar, sair dos anos 50, ter projeto de nação, projeto de país, projeto de desenvolvimento, largar a velha cartilha, e isso eles não vão fazer. E a gente vai ficar, portanto, à mercê aí dessa briguinha. Ciro fez uma análise perfeita disso daí. Quando você não tem projeto de país, projeto de desenvolvimento, nem de um lado nem do outro, o que sobra é o apelo para as pautas morais. E a direita está entrando nisso daí. Porque no vácuo, o mais raso é o que vale. Isso é tudo. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, clica no sino para receber as notificações e eu vou deixar aqui o link do meu curso de Teoria Econômica Aplicada a Políticas do Governo, que está por um preço promocional aí por 5 dias, dê uma olhada lá, tem um vídeo introdutório que é gratuito, enfim.